Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1 da carta de 1 Pedro. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Bom, se você assistiu o último vídeo aí, você já sabe o porquê dessa minha voz aqui estranha, fanha, rouca, toda diferente aí. Se você assistiu o vídeo da introdução a 1 Pedro. Aliás, se você não assistiu esse vídeo, recomendo que você assista antes de começar esse estudo. Se você assistiu e já leu todo o livro, como a gente falou no último vídeo, glória a Deus pela sua vida, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você no estudo dessa carta de 1 Pedro. Nesse vídeo aqui, então, vou detalhar alguns assuntos principais aqui do capítulo 1. Pedro vai falar sobre várias coisas, né? Principalmente sobre a nossa salvação e quais são as consequências da nossa salvação, como que isso muda a nossa vida toda, né? Mas como que isso muda a nossa vida, capítulo poderosíssimo para a gente estudar. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão afim aí de estudar a carta de 1 Pedro. Depois da introdução ali que a gente falou no vídeo anterior, né, do versículo 1, no versículo 3 a gente lê o seguinte, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, quanta preciosidade aqui já, né, pessoal? Pedro nos lembra aqui, então, que foi segundo a grande misericórdia de Deus que nós fomos salvos. Não é pelas nossas obras, não é porque nós merecemos, como Paulo vai falar, né? Não é porque nós merecemos, não é pelas nossas obras, mas pela misericórdia de Deus é que nós fomos salvos. E daí ele diz assim, para uma viva esperança. Nós temos esperança em Cristo porque Cristo vive. Nós temos uma esperança que não morre porque Cristo está vivo, preparando o nosso futuro com o Pai. Então, isso é algo maravilhoso para nós, né? Fomos salvos segundo a misericórdia de Deus. Temos uma esperança em Cristo, uma esperança que não morre, mas ele continua dizendo, nos gerou de novo, né? Na verdade ele diz antes, nos gerou de novo para uma viva esperança, mas ele diz, nos gerou de novo. Significa que nós temos uma nova vida. Tudo o que era velho ficou para trás e nós fomos gerados novamente em Cristo. Cristo fala sobre isso na conversa dele com Nicodemos. Se você fez o nosso estudo do Evangelho de João, você lembra do que eu estou falando? Cristo fala sobre nascer de novo com Nicodemos. Pedro está reverberando aqui as palavras de Cristo, dizendo que nós fomos gerados novamente, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Como eu disse, então, tudo que era velho ficou para trás e agora nós temos uma nova vida em Cristo. Daí ali nos versículos 18 e 19, aqui de 1 Pedro 1 ainda, ele diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É maravilhoso, né, gente? Eu fico, sinceramente, eu já escrevi o texto, já sei o que eu vou falar, mas eu fico até sem palavras quando eu leio esse tipo de texto. Nós fomos salvos pela misericórdia de Deus, não temos que fazer nada, é graça de Deus. Mas para que a nossa salvação acontecesse, o preço mais alto de todos foi pago. Um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Então Pedro lembra aos seus leitores aqui que eles foram salvos por um preço que não se pode medir. Cristo derramando o seu sangue na cruz para nos perdoar dos nossos pecados, como ele diz, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, como vivíamos antes. Não tem preço, né? É um preço muito alto, não tem como calcular esse preço. Isso fala muito sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre quanto Deus nos ama. Isso fazia todo sentido escrever nesse contexto para pessoas que estavam sendo perseguidas, para que elas se lembrassem de que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições,
Deus nos ama. Deus pagou um preço tão alto para que os nossos pecados fossem perdoados, que não são as tribulações que vão nos afastar do amor de Deus, não são as perseguições, não são as dificuldades, porque Deus continua nos amando, Deus continua nos guardando, Deus continua cuidando de nós, nos protegendo, nos guiando, independente do momento pelo qual nós estamos passando. Às vezes passamos por momentos difíceis, por situações que não queremos passar, mas Deus continua do nosso lado. É uma palavra aqui para que nós nos lembremos, então, do preço que foi pago pelas nossas vidas, mas também do quanto Deus nos ama. E entender isso, que esse preço tão alto foi pago, é fundamental para a gente continuar entendendo o que Pedro vai falar mais para frente, né? O que Pedro vai falar ao longo dessa carta, porque ele fala de como a nossa vida precisa mudar depois que a gente entende que nós fomos salvos pela misericórdia de Deus, que um preço que nós não podíamos pagar foi pago por nós. Então a gente precisa entender isso aqui para continuar entendendo o que Pedro vai falar na carta dele. Daí nos versículos 14, 15 e 16, Pedro fala um pouquinho sobre santidade. A gente lê o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar essas referências, né? Pedro faz uma referência lá para Levítico, 2 textos de Levítico que falam sobre isso, né? Sede santos, porque eu sou santo. Pedro fazendo essa referência aqui para o Velho Testamento, uma referência importante, dá muita credibilidade para o que Pedro estava falando, mas o que importa aqui é que Pedro diz: não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, como Pedro diz, né? E andávamos em concupiscências, andávamos em pecado, andávamos em desejos tortos. E nós fomos resgatados disso. E agora nós não podemos mais nos conformar, nós não podemos mais andar conforme, andar de acordo com esses desejos carnais, não podemos mais ceder ou dar lugar para esse pensamento antigo da nossa vida antiga, porque a nossa mente foi renovada em Cristo, nós fomos gerados novamente e precisamos ser santos, porque aquele que nos resgatou, aquele que nos chamou, aquele que nos retirou daquela vida para nos gerar novamente é santo. Fomos gerados de novo. Tudo ficou para trás, os nossos pecados, a maneira como nós pensávamos, a maneira como nós agíamos e reagíamos, a maneira como nós falávamos, tudo aquilo ficou para trás, para que nós pudéssemos viver essa nova vida em Cristo. Então, todas essas concupiscências, todos esses desejos já não fazem mais parte da nossa nova vida. Falando ainda sobre essa nova vida, Pedro diz ali nos versículos 22 e 23 o seguinte: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pedro de novo aí fortalecendo seus leitores, de novo falando que nós somos gerados novamente, que nós temos uma nova vida, e dessa vez falando sobre amor fraternal, sobre como nós devemos amar ardentemente uns aos outros, mesmo com as diferenças, mesmo em meio aos problemas, mesmo quando passamos por tribulações, mesmo quando temos pensamentos diferentes, devemos amar ardentemente aos nossos irmãos. Na verdade, Pedro mais uma vez reverberando aqui as palavras de Cristo, como a gente lê lá em Mateus 22, versículo 39, o Senhor dizendo: e o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente vai ver Pedro reforçar as palavras de Cristo aí várias vezes nas cartas dele. Pedro aprendeu muito com Cristo, viveu muito tempo com Cristo, então a gente vê Pedro falando as mesmas coisas que Cristo falou aí algumas vezes. Então, muito importante a gente entender isso, né, pessoal? Fomos gerados de novo em Cristo, um alto preço foi pago por nós, Cristo é a nossa viva esperança, por isso nós devemos viver em santidade, porque aquele que nos chamou para essa nova vida é santo, e devemos amar
fraternalmente, aí devemos ter esse amor fraternal, incessante, incansável, com as pessoas que estão conosco, com os nossos irmãos. É isso que fala do amor fraternal, né? Amor pelos nossos irmãos aí. Devemos, como Pedro diz, amar ardentemente essas pessoas. Galera, lá no blog eu deixei os desafios do capítulo, o link para o post do blog está aqui na descrição do vídeo, então se você quiser se aprofundar ainda mais no entendimento desse primeiro capítulo, dá uma lida no post, lá tem outras referências, tem os desafios do capítulo para você se aprofundar um pouco mais, então recomendo que você faça isso. Tenho terminado esses vídeos aqui de estudos com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse estudo, te agradeço porque o Senhor tem permitido que nós nos aprofundemos na Tua Palavra, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor pagou um preço por nós que nós jamais poderíamos pagar. Te agradeço porque o Teu amor incansável, o Teu amor incessante nos resgatou de uma maneira de viver que não era digna, Senhor, de uma maneira de viver que nos envergonhava, que nos levava para a morte. E o Senhor, quando nos resgatou dessa vida antiga, nos deu uma nova vida, nos mostrou um novo caminho. E agora nós podemos andar em santidade porque o Senhor é santo. Ajuda-nos na jornada, Pai. Eu peço em nome de Jesus, tanto por mim, quanto pela minha família, quanto pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor nos guie nessa caminhada, que o Senhor nos ajude nessa jornada em nome de Jesus, para que nós possamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou, para que nós possamos viver de uma maneira digna, para que nós possamos viver uma vida santa, para que nós consigamos todos os dias amar os nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos, um amor ardente, um amor que não leva em consideração as diferenças menores, Pai, mas que entende que somos diferentes e podemos e devemos nos amar, Pai. Fortalece-nos nesse propósito de amar as pessoas. Ensina-nos como amar devidamente as pessoas. Pai, o que eu peço em nome de Jesus, peço também que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, abençoe os estudos, que nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Acredito que agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.